Meus amigos, às vezes a ficção ela é mais real do que a própria realidade. Vejam o filme, né, Olhos da Serpente, Snake Eye, que a gente comentou ontem. Quando você pega ali, né, o filme Eu Sou a Lenda, você vai entender que o grande problema começa quando existe uma pesquisa para tentar solucionar o câncer. E é aí que surge o grande BO da coisa. O exército está pesquisando ali uma maneira de criar uma engenharia genética, criando ali uma espécie de vírus, e esse vírus ele traria a solução para as enfermidades. Aí todo mundo falava: "Nossa, que lindo, que maravilha", né. Então, no filme, eles fazem uma mutação no vírus do sarampo, né. A doutora Crippen, que é interpretada pela Emma Thompson, né, ela desenvolveu uma terapia genética revolucionária para curar o câncer. E aí ela usa o vírus do sarampo modificado geneticamente para infectar as células cancerígenas e destruí-las sem afetar as células saudáveis. A princípio, é um sucesso. De 10.000 pacientes tratados, 10.000 curados, como ela declarou na TV. E ela fala: olha, conseguimos resolver agora, acabou essa doença. Porém, o que acontece? O vírus começa a sofrer mutações imprevisíveis, se tornando extremamente contagioso e mortal. E rapidamente ele elimina 90% da população global. Dos sobreviventes, a maior parte se transforma em criaturas agressivas que o filme chama de Dark Seekers, né? Que são vampiros zumbis, assim. E só uma minoria acaba sendo imune, como é o caso do Robert Neville, que é o Will Smith, que é o protagonista. Ou seja, a engenharia genética que teoricamente traria uma cura, v gera uma crise sanitária, e isso faz com que 90% da população global seja eliminada. Ou seja, um colapso civilizacional, tá? Então, é claro que esse filme vem de um livro. No livro a história é um pouquinho diferente. No livro, o agente causador não é um vírus, é uma bactéria, né. E o Matheson, ele descreve ali uma praga que se espalha após uma guerra global, fortemente sugerido ali que essa praga surgiu ali de equipamentos bélicos biológicos, né, e através de um pó radioativo. Essa bactéria transformaria os mortos em algo parecido com vampiros ali e tal, tá. Então, no livro é diferente do filme, mas no filme, a gente tem um excelente insight para a gente perceber que quando o homem começa a querer mexer na genética para tentar achar solução para problemas, muitas vezes aí que surge o verdadeiro problema. O nome do filme é Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith, tá? É um filme muito interessante para você entender que uma coisa muito boa pode acabar terminando com a extinção da humanidade. A gente está falando aqui da técnica do CRISPR criada pela Jennifer Doudna, ok? E você sabia que isso tem um paralelo bíblico muito grande? Preste muita atenção. Você já parou para pensar por que que Deus mandou o dilúvio? O que que você acha? Por que será que Deus mandou o dilúvio, meus amigos? É uma pergunta que eu faço para vocês. Por que será que Deus mandou o dilúvio? Você tem alguma hipótese? Qual é a sua opinião sobre isso? Dá a sua opinião aí enquanto eu vou pegar uma aguinha aqui rapidinho. Por que que Deus mandou o dilúvio? Era só porque o pessoal estava pecando? Será que é isso? Eu vou dizer para vocês, não é só porque o pessoal estava pecando não, tá? O Caio aqui no Instagram já matou a charada. A Cláudia também aqui no Instagram já matou a charada. Bia também, Kelly também, Raquel, pô, vocês estão bem pra caramba, hein? Andréia aqui no YouTube. Meus amigos, presta atenção. A Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. Quando a Bíblia fala que Noé era perfeito em suas gerações, isso significa que ele era não só perfeito moralmente, porque essa palavra para perfeito
ela não está se referindo a uma conduta perfeita, mas está referindo a geneticamente perfeita. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Noé não tinha sido alterado geneticamente. Por quê? Porque era o que estava acontecendo naquela época. Quando você lê em Gênesis 6, né, que os filhos de Deus, né, o Bnei Elohim, viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas. E nasceram então os Nefilim, né, os gigantes, os Giburim, né, os varões de grande renome da antiguidade. Os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. O que estava acontecendo naquela época, meus amigos? Bnei Elohim é uma classe angelical. Esses anjos estavam realizando alteração genética, criando seres gigantescos. Alguns outros livros vão dizer que eles estavam alterando não só o DNA humano, mas estavam alterando o DNA da fauna e da flora, dos animais e das plantas.